Olá, eu sou Alexandre, moro em Portugal, Viseu, mas estou no Brasil, na cidade de Manaus. Para quem nos acompanha no canal Pegando Beco, sabe que eu vim ao Brasil para resolver alguns problemas e a Aline não pôde vir comigo, mas eu vou passar pouco tempo aqui. E aí eu pensei, como o canal se propõe a mostrar as cidades, né, o país em que nós passamos, né, principalmente Portugal, onde nós moramos, eu achei interessante mostrar a cidade de Manaus, né? Por que não mostrar a cidade de Manaus? Já que nós mostramos Portugal para os brasileiros e nós temos alguns seguidores que são de Portugal, por que não mostrar a cidade da Aline para vocês aí em Portugal? Então, vamos lá. Eu cheguei aqui nessa praça. Essa praça é conhecida, é a praça oficialmente a Praça 5 de Setembro. Ela é mais conhecida como a Praça da Saudade. Ela já teve o nome de Washington Luiz, hoje é 5 de Setembro, e também Praça da Saudade, e hoje ela oficialmente é a Praça 5 de Setembro. Aquele monumento que vocês veem ali é um monumento ao Terreiro Aranha, foi um escritor, um grande escritor brasileiro, nascido na época que aqui fazia parte da província do Grão-Pará. Vamos continuar o nosso passeio. A cidade de Manaus não é tão grande assim, mas tem muitos pontos interessantes para visitar. E eu vou focar em apresentar os lugares. Eu vou focar em apresentar os lugares mais interessantes para vocês. Ok? Vamos lá. Nesse momento eu estou na Praça Antônio Bittencourt. Essa praça aqui, ela é popularmente, pelo menos eu conhecia, né? Eu acho que a maioria das pessoas se referem a essa praça aqui como a Praça do IEA. E por que Praça do IEA? Porque ela fica de frente para o Instituto de Educação do Amazonas. E sabe quem foi que estudou aí? Ela mesma. Dona Aline estudou aí no seu período de escola, no período secundário, acho que fundamental e secundário. Então essa aqui é a praça mais conhecida como Praça do IEA, né? É Antônio Bittencourt. Essa rua que está à nossa frente aqui é Eduardo Ribeiro. Ali na frente nós temos um busto do Eduardo Ribeiro. O Eduardo Ribeiro foi um governador aqui do estado do Amazonas. Ele foi um dos responsáveis, ou foi o responsável por acelerar a construção do Teatro Amazonas, que a gente vai encontrar logo ali na frente. Agora estou chegando na Praça São Sebastião. Essa Praça São Sebastião é uma das praças mais conhecidas aqui de Manaus. Aqui nós temos a Igreja de São Sebastião à nossa frente. A praça está aqui do nosso lado direito. Aqui tem um monumento às navegações. Nós estamos no centro de Manaus. E aí talvez você nunca tenha ouvido falar em teatro de ópera. Talvez você nunca tenha ouvido falar em Casa de Ópera de Manaus, ou talvez Teatro de Manaus. Mas com certeza vocês já ouviram falar em Teatro Amazonas. É esse aqui que está ao meu lado. Agora à nossa frente. Entre idas e vindas a Manaus, eu tenho 11 anos de moradia aqui nessa cidade. E com certeza um dos lugares que eu acho mais bonito aqui é esse teatro. Esse teatro ele foi idealizado em 1892. A sua construção iniciou em 1894 e ele foi concluído em dezembro de 1986, foi a sua inauguração em 1986. Esse teatro aqui, ele tem algumas curiosidades, que eu já tive a oportunidade, o privilégio de entrar algumas vezes nesse teatro. Ele tem algumas particularidades, algumas histórias muito interessantes. Esse teatro aqui, ele data do período do auge da borracha. Aqui os barões da borracha utilizavam esse local aqui para o seu
divertimento, né? É início do século XIX, a borracha era um produto bem requisitado nessa época. Eu vou dar a volta aqui ao redor do teatro, vou ver se ele está aberto ali e se é possível visitar. Então esse teatro ele foi criado no período do auge da borracha, da exploração da borracha, né, do Brasil, da seiva da seringueira. Uma das curiosidades aqui é que no período em que existiam as óperas aqui, e a ideia era que esse teatro aqui ele se igualasse aos grandes monumentos da Europa, principalmente de Paris, né? Muito material, todo praticamente o material foi trazido da Europa para cá, mármores, as pessoas que participaram foram de diversas nacionalidades, a maioria europeia. Então aqui, por exemplo, essa área aqui, diziam que ele era revestido com borracha, porque como as pessoas chegavam aqui em carruagens, então aquelas carruagens que chegavam atrasadas para o espetáculo, para a ópera, para a apresentação teatral, não incomodasse, o barulho das rodas das carruagens não incomodassem as pessoas dentro do teatro. Esse prédio ele é do período em que os barões da borracha ostentavam a sua riqueza acendendo os charutos com notas de dinheiro, se eu não me engano eram contos de réis na época, entre os intervalos das apresentações, né? Então, quando a gente faz a visita aqui, mostra como era a rotina na época, né? Como tinha as apresentações, aí tinha um intervalo, as pessoas seguiam para a sala de descanso, as senhoras iam para uma sala, os senhores iam para outra sala para fumar os seus charutos, e lá era comum eles, uma demonstração de poder e riqueza, muitas vezes acenderam os cigarros com notas de dinheiro, de contos de réis. E isso aí era no auge da borracha, do ciclo da borracha no Brasil. E as senhoras, as esposas e as filhas, elas mandavam seus vestidos para serem lavados na Europa, seus vestidos de festa, para serem lavados na Europa. Porque a água aqui acreditava-se que a água não era de uma boa qualidade. E, pasmem, quando eu cheguei aqui a primeira vez, em 1992, realmente a água não tinha uma boa qualidade. Ela era um pouco escura, já em 1992. Já há algumas décadas já foram reestruturados o sistema de tratamento de águas aqui do Amazonas. Ainda não é perfeito, apesar de estarmos cercados por água doce, mas a água já é uma água como deve ser, né? Sem cor, sem cheiro. Vou passar ali na frente agora, vou ver como é que tá. Tô vendo que tá tendo algumas visitações aqui. Eu não sei se vai dar para visitar, mas caso seja possível, eu vou tentar. Bom, tá chegando a hora aqui de eu fazer a visitação é guiada, vai começar dentro de uns 10 minutos, eu já vou lá para frente. Entrei no teatro, estou aguardando aqui o início da visita, ela é guiada. Entrando aqui, nós temos uma lojinha aqui ao lado esquerdo, onde você pode comprar alguns souvenirs. Tá? Do lado direito tem um café, passa por aquela porta ali. Eu estou aguardando aqui o início da visita. Eu paguei R$20 para entrar, porque eu não tenho comprovativo que me deu direito à minha passagem. Quem tem direito à minha passagem são as pessoas que trabalham na área da saúde ou então estão acima dos 65 anos, ou são estudantes ou militares. Eu sou militar, mas eu não ando com identidade militar, então não tinha como comprovar. E também não nasci na cidade de Manaus. Como eu não nasci na cidade de Manaus, eu sou natural do Rio de Janeiro, eu tive que pagar inteira. Mas quem é da cidade de Manaus, a entrada é franca. E pasme, muitas pessoas da cidade de Manaus nunca entraram nesse teatro para fazer a visita. Então estou aguardando o início aqui e vou mostrar para vocês já já como é que é o interior. Esse é o momento que iniciamos a visita ao teatro, a visita guiada.
Optei por não fazer nenhum comentário nesse momento da filmagem para não atrapalhar a apresentação do guia. Ele mesmo ficava muito desconfortável com a ideia de ser filmado, fotografado, ele não gostava, respeitar esse direito dele. E eu preferi prestar mais atenção, porque realmente é muito interessante aí dentro. Por exemplo, essa cortina que aparece aí na frente, ela não enrola, ela não dobra, ela simplesmente sobe e desce do jeito que está aí. Se eu não me engano, são 7 metros para cima, ou 14, perdão, não lembro agora, mas ela sobe e desce e ela não é dobrada, ela tem a idade do teatro. Essas colunas são feitas de ferro. No momento que nós entramos já estava acontecendo uma apresentação, depois nós seguimos para uma outra sala que aparecem as pessoas que foram responsáveis pela construção do teatro, decoradores, entre outros. Essas telhas são as telhas que estão na cúpula do teatro. Então aqui mostra por trás como ela é. Essa foto é do Eduardo Ribeiro, era esse senhor aí, que era o Eduardo Gonçalves Ribeiro, que foi governador do Amazonas na época da construção. Esse espelho em especial, ele é um espelho, observe as 2 cadeiras ali atrás. Esse espelho é de cristal. Então ele é conhecido também como espelho da verdade, porque não há distorção nenhuma da imagem. E aquelas cadeiras que estão ali atrás eram as cadeiras em que a família sentava e o pretendente sentava de um lado, na cadeira mais à ponta, e a filha que era cortejada sentava na outra extremidade, eles só se viam através do espelho. Então aquele espelho ali, ele é de cristal, muito frágil, ele não distorce as imagens. Entramos nesse salão de festa, essas festas aconteciam aí dias, ela tem toda uma combinação, ela é ornada de uma forma que esses pilares aqui, eles sirvam para se passarem pelos troncos das árvores e justamente com a pintura em 3D do teto, ela forma uma paisagem em terceira dimensão. Essa é uma visão da praça, né, São Sebastião, com o monumento aos portos, abertura dos portos às Nações Amigas. Retornamos para sair da sala, né, pela outra porta. E aqui nós temos um teatro todo feito em Lego. Ele vai explicar aí daqui a pouco para vocês, e mais à frente uma maquete. Muito bonito. Muito interessante, por sinal, mais uma vez, o formato das telhas que formam a cúpula. Eu filmei anteriormente lá como é que elas são postas, né? Então dá esse aspecto de escamas. Da Dinamarca, da fábrica central da Lego. E mandou para a fábrica Lego quando tinha Manaus, que era... Nesse momento a gente entra na parte dos camarotes, aquela parte superior, direita e esquerda, que nós vimos lá embaixo quando sentamos nas cadeiras. Na época, esses lugares eram os lugares mais caros, porque quem utilizava esses lugares, na verdade, não queria nem assistir o show, queria se mostrar para a plateia lá embaixo, mostrando que eram pessoas importantes, que eram pessoas influentes. Hoje em dia é o contrário, né? Esse é o pedaço mais barato, porque quase não se vê o show. Coisas da época. Nessa cristaleira temos as sapatilhas de alguns bailarinos famosos que se apresentaram no Teatro Amazonas, tal como Ana Botafogo e o Mikhail Baryshnikov. Acabei de sair da visita do teatro, não resisti, foi muito bacana. Eu tinha feito uma observação e foi bom eu fazer a visita porque eu relembrei algumas coisas, o guia ali até corrigiu algumas coisas. Eu falei antes que isso aqui era revestido com borracha. Na verdade, pessoal, esses blocos aqui, ó, na parte de trás do teatro, esses blocos eles são constituídos de borracha. Então, isso aqui era para que as carruagens, quando chegassem aqui, não fizessem barulho, porque era uma época que não existia a cidade que existe hoje, né? Qualquer barulho aqui era muito alto. Então, essa parte de trás aqui, ó, esses blocos aqui embaixo, eles são feitos, eles ainda são originais, né? Eles são feitos com borracha. Eu passei mais tempo do que deveria aqui, me empolguei.
E agora vamos seguir, vamos para outro ponto da cidade aqui. Saí do Teatro Amazonas, vou descer essa rua aqui, que é a Rua Eduardo Ribeiro. E vamos até, seguindo aqui até o final, eu vou chegar lá no Porto. Me empolguei, adoro visitar esse teatro aqui. E é muito bonito. Tem cada coisa assim, cada história interessantíssima, vale a pena visitar. Essa aqui é uma das ruas principais. Nessa rua aqui, no domingo, ela é fechada e é feito uma feira aqui em toda a extensão dela. Então colocam várias barraquinhas aqui, o pessoal vende artesanato, vende comida. Essa rua aqui, Eduardo Ribeiro, acontece dia de domingo. Esse aqui é o relógio municipal. Ele foi restaurado não tem muito tempo, não lembro exatamente quando foi a restauração dele, mas eu lembro que foi uma das minhas passagens aqui por Manaus. Seguindo adiante ali, nós já vamos ver o porto. Do lado esquerdo tem um prédio antigo, que é o prédio da antiga alfândega. Eu acho que ainda funciona como alfândega, não tenho certeza. Mas é um prédio bem antigo e é muito bonito. Aqui na frente a gente já começa a vê-lo do lado esquerdo, lá na frente. Essa área toda aqui esteve por um bom tempo interditada, cercada por tapumes, porque estava sendo feita uma reforma. E vamos aqui para o porto. É o maior porto flutuante fluvial do mundo. Ele é uma obra inglesa, né? A gente, quando chegar lá dentro, vai entender por que flutuante, que a parte que vai e leva até o barco, ela é uma parte que ela acompanha a cheia e a vazante do rio. Do lado esquerdo aqui aparecendo melhor o prédio da alfândega. E vamos lá. Porto de Manaus. Vamos entrar aqui. Vamos entrar desse lado aqui mesmo, vamos ver. Na verdade, a parte do porto é essa aqui, essa parte aqui à direita é a entrada de uma loja que fica aqui à frente, mas o porto, para quem vai viajar, é aqui. Daqui saem os barcos para toda a região aqui do Amazonas, que é um meio de transporte muito utilizado, porque para sair aqui do Amazonas, basicamente de avião ou barco, que é o maior meio de transporte, e de carro só pela Transamazônica, mas ainda é um trânsito muito difícil, porque a estrada tem suas dificuldades para transitar. Período de chuva fica muito difícil. Então, ou as pessoas entram e saem de Manaus por avião ou por barco, basicamente. E a gente está vendo ultimamente nas reportagens que a seca está muito grande. As queimadas, eu cheguei a pegar um período de queimada aqui. Eu mostrei no vídeo de chegada. Do avião quase não se enxergava nada. Essa aqui é a parte de porto, ó. Então a gente está chegando. Eu quero mostrar uma placa, deixa eu ver se eu consigo achar, que é aqui, ó, onde ficam as marcas do... Eu passei aqui, o cara não me perguntou nada, eu vou entrar. Pessoal, veja bem, aquela ponte que está lá, ela é relativamente nova, está lá embaixo. Antigamente não existia essa ponte que atravessava lá para o outro lado. Essa ponte facilitou bastante a vida do pessoal. E aqui, ó, o rio, ele chega até aqui. Quando o Amazonas, aqui nós estamos à margem do Rio Negro, e quando o Rio Negro ele enche, ele chega até aqui. E por que que ele é flutuante, esse porto aqui? Porque tudo isso aí que está descendo, essa rampa que está descendo, quando dá a cheia do rio, ela sobe, ela acompanha o curso do rio.
Então é o período de cheia ou de vazante, é possível encostar a embarcação aqui. Tanto que as embarcações estão bem distantes agora, tá vendo? Mas o rio ele chega até aqui no período de cheia, para ver a quantidade de água que vem. Aqui nessa lateral esquerda aqui, tá em amarelo, eu vou tentar entrar até a rampa ali, para mostrar melhor. Mas essa placa aqui tá aqui embaixo, com letras amarelas, ela marca os períodos de cheia do rio. Uma das cheias, quando bateu o recorde, se eu não me engano, em 2005, eu estava morando aqui em Manaus. Mas já tivemos outras cheias aqui e ela deve estar registrada ali. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó. Então essa placa aqui, ela mostra os recordes de cheia do rio. Então 2005 foi uma... Não sei se foi 2005 ou 2015. Deixa eu ver se eu acho. Bom, não estou achando 2005, não sei se foi bem 2005. Eu sei que eu estava aqui numa dessas cheias. Então ali, na parede, onde está marcado o ano, foi onde o rio chegou, até que altura chegou. Então quando ele bate o recorde, né, no caso, ó, chegou em 2021, o recorde até agora, foi o ano de 2021. A altura da água do Rio Negro, ela chegou até aqui. Olha só o quanto sobe a água do rio. Olha aqui para baixo. É muita água. É fabuloso. Pessoal, vocês não têm ideia do quanto esse rio é fabuloso. A gente às vezes não valoriza a nossa região e tem tantas coisas interessantes aqui que são indescritíveis. A gente tem que viajar muito, pessoal, para conhecer, para valorizar o que a gente tem. É muito bonito isso aqui. Saí do porto, estou indo pro Mercado Adolfo Lisboa. Ele fica próximo aqui à esquerda de quem olha o porto de frente. E chegando lá eu mostro mais um pouquinho. Chegando aqui no Adolfo Lisboa, mercado, ou mais conhecido como Mercado Municipal, aqui de Manaus. É uma obra também do início do século XIX, ali ele é de 1906. Esse mercado aqui, ele foi planejado pelo Eiffel, esse mesmo, o Eiffel que fez a Torre Eiffel lá em Paris. Ele foi idealizador aqui, planejou essa estrutura toda que a gente vê aqui. Isso aqui é um outro prédio histórico, bastante conhecido aqui na cidade de Manaus. A gente vai dar uma entradinha aqui. Eu tenho que comprar um negocinho aqui para um amigo. E comprar uma bala de castanha também. E vou seguir. O trânsito aqui é louco, gente. O cara dando ré no meio da rua. É cruel, na contramão. Cruel. O trânsito aqui tem que tomar muito cuidado. Chegamos aqui dentro do mercado Adolfo Lisboa. Aqui você encontra artesanato, comida regional, tempero. Eu vou vir numa loja aqui que eu já vi, o rapaz me entendeu muito bem. E eu esqueci de comprar umas coisas aqui, vou aproveitar e vou comprar mais bala de castanha. Deixa eu ver se eu acho. Opa! Bom, pessoal, eu pedi a autorização aqui do dono aqui da loja para dar uma filmadinha. Aqui que eu vou comprar as coisas que eu estou precisando. E ele vai embalar aqui pra mim. Ele não quer aparecer, eu vou respeitar o direito dele, daqui a pouco eu volto. Bom, saí lá do Adolfo Lisboa e tô andando por aqui pelo centro. Pra você que é da época do auge da Zona Franca de Manaus, as pessoas saíam do Rio de Janeiro, de São Paulo, vinham pra cá para Manaus para comprar artigos eletrônicos. Era nessas ruas aqui, ó.
Hoje mudou muito, a Zona Franca de Manaus ela caiu bastante, mas eram nessas ruas aqui que tinha um monte de importadoras, então era muito comum você ver nessas lojas. Hoje elas estão reduzidas mais a loja de roupa, cosmético, algumas quinquilharias, né, bolsos aqui, ó. Mas antigamente aqui a gente tinha muita loja com produtos importados, aparelho de som, a época do videocassete. E era uma época que as pessoas compravam passagem, saíam da região sudeste, vinham para cá, comprava mercadoria, voltava, revendia na região sudeste, porque os produtos que eram vendidos aqui não tinha no sudeste, e gerava um lucro tão grande que custeava toda a passagem, todos os gastos, né, a hospedagem, e a pessoa conseguia ter um lucro. E a passagem de avião não era barata, hein, pessoal? A passagem de avião era muito cara. Hoje perdeu muito da força, né? É outra realidade. Muitas lojas ficaram fechadas. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez no ano de 1992, ela já não era mais o que era antes. Já tinha até muitas lojas fechadas. Agora aparentemente está até tudo aberto, mas com outra característica, com vendas de outros produtos, né? Principalmente vindo da China. Aparelhos para aparelho celular, peças para aparelho celular, capas, essas coisinhas. Mas era aqui. Para quem tem curiosidade, essa aqui era a famosa Zona Franca de Manaus, que as pessoas se referiam e vinham comprar produtos eletrônicos para revender aí no Sudeste. A Zona Franca de Manaus mesmo, onde tem a indústria, para falar a verdade, hoje ela é basicamente uma grande montadora. Os produtos até vêm de outros países, com a parte de televisão, e são montadas aqui. E também tem um polo de 2 rodas, né? As motos aqui, eu acho que a Honda ainda está aqui, eu não procurei me informar, mas a Honda ainda atua aqui lá nas fábricas do Distrito Industrial, onde são montadas as motos. Mas só que para a moto sair daqui e ser vendida, ela precisa ter um tempo aqui, eu pago a taxa. Eu sinceramente não sei como está hoje, mas eu lembro que quando eu cheguei aqui pela primeira vez, que a situação era diferente, uma das motos que a gente encontrava com muita facilidade aqui nas ruas era a Kawasaki Ninja 100, parece, que a gente Kawasaki Ninja 1000, acho que era 1000, eu não entendo de moto, mas era uma moto que o pessoal gostava bastante aqui. Outro veículo que a gente encontrava aqui era o Mitsubishi Eclipse, mas aí as coisas foram mudando, a Zona Franca de Manaus foi perdendo a força e aí mudou bastante. Então hoje essa a cara aqui da área que seria que se referiam à Zona Franca de Manaus para comprar produtos eletrônicos. Eu lembro que era nessa rua aqui, não sei exatamente onde. Quando eu cheguei aqui em 1992, nem se falava em celular, né? Não existia celular aqui no Brasil. Eu lembro que quando eu tinha que telefonar para o Rio de Janeiro, eu tinha que entrar numa casa que tinha aqui, era uma telefônica na verdade, e eu tinha que dar o número de casa e pedir para a pessoa ligar, e a telefonista, e ela ligava para Manaus, para o Rio de Janeiro, e ela, quando minha mãe atendia lá, ela perguntava se conhecia Alexandre e se aceitava a ligação. Então era duro assim. Hoje em dia a gente pega o celular e fala e vê a pessoa que está do outro lado do oceano numa tranquilidade, mas as coisas aqui já foram bem difíceis. E é isso aí, a evolução. Estou retornando agora para casa, me empolguei com a visita lá do teatro. Eu acho que eu não falei
exatamente correto. Nossa, peraí. Eu acho que eu não falei exatamente com relação ao teatro. A visita foi guiada, demorou aproximadamente 40 minutos, paguei R$20 porque eu não estava com documentação, né, de militar. Eu estava com a documentação, trouxe documento normal, identidade civil, que eu não sou natural daqui do Amazonas, eu sou do Rio de Janeiro, então eu tive que pagar a entrada inteira, mas para quem é da região aqui, a entrada é franca. Existem shows, né? Acontecem shows ali que o pessoal pode assistir. Parece que é dia entre terça e... Vamos nessa, nós vamos chegando, vamos aproveitando ali a hora do almoço. Comida boa, comida caseira, churrasco na casa. Entre terça e domingo, eu já assisti um show, um cantor chamado Vanderly, um mineiro, muito bom, por sinal, há alguns anos atrás. Então, para quem mora em Manaus, legal ficar de olho, conhecer a história. É muito rica, não dá para reproduzir tudo ali que ele falou, mas foi muito bom porque ele destaca alguns pontos da história que muita gente, a grande maioria, desconhece, né? A gente fica valorizando, às vezes, pessoas que não contribuíram nada para o país ou para a humanidade. E a gente tem pessoas aqui que contribuíram muito. Então, essa rua aqui que eu estou subindo agora, já passei por ela descendo, é a Rua do Teatro, eu vou subir de novo por ela, que é Eduardo Ribeiro. Então, muita gente fala Eduardo Ribeiro, mas não sabe o quanto Eduardo Ribeiro foi importante para essa cidade aqui, né? Se falar em Eduardo Ribeiro, muita gente não sabe quem é, fora daqui de Manaus. Eduardo Ribeiro, maranhense, filho ou neto de escravo, era negro, e engenheiro, foi militar, teve uma experiência de vida fabulosa, morreu aos 38 anos de idade e construiu muito do que se vê hoje, ainda hoje em Manaus. Foi com ele que o Teatro Amazonas realmente saiu do papel. Eu tinha dito que iniciou o projeto em 1892, mas segundo orientações do guia lá, um pouco antes disso a obra começou e parou. E, gente, é fabuloso aquele teatro. Aquela cortina que aparece no centro do palco, ela não enrola, ela tem a idade do teatro. Ela não dobra, ela não enrola para recolher. Ela simplesmente sobe e desce, do mesmo jeito que está ali. Tem mais de 100 anos. É muito bacana. Bom, vamos andando aqui. Se aparecer mais alguma coisa antes de eu terminar, eu mostro. Aqui é uma das entradas do Colégio Militar. A parte que faz educação física aqui ao lado esquerdo. Vou só esperar passar um pouquinho ali, porque tem um soldado ali, eu vou respeitar ali. Olha, a garotada faz as atividades aqui, formatura, eventos, atividades que eu digo física, né, educação física, e aqui do lado é o colégio, que é um colégio militar, um quartel também, um colégio militar. Um dos colégios com o melhor aproveitamento do sistema de ensino. Quer acreditem ou aceitem, a verdade é essa, é um dos melhores que existe aqui. Se não for o melhor, tá? Uma coisa que já não estou mais acostumado é isso aqui, ó. Está na frente da passadeira e ninguém para. Eu vou esperar o semáforo fechar lá atrás para conseguir atravessar, porque infelizmente não se obedece não. E não é porque é Manaus, tá? Porque é Brasil, porque tem lugares no Brasil que o pessoal obedece, por exemplo, Roraima, você é igualzinho em Viseu, igualzinho em Portugal. Você põe o pezinho na passadeira, eles vão parar. Na faixa de pedestre todo mundo para, todo mundo respeita.
Aqui em Manaus o povo optou por não fazer isso aí, é difícil. Pessoal, já quase fui atropelado hoje, andei pra caramba, o trânsito daqui é caótico, ar-condicionado aqui com certeza não é artigo de luxo, é de primeira necessidade, mas uma coisa é certa, o pessoal aqui em Manaus é muito receptivo. Eu gosto muito aqui de Manaus, apesar de todos os problemas que tem a cidade, todas as cidades têm algum tipo de problema, mas eu gosto muito daqui. As pessoas aqui têm um tratamento muito especial, principalmente quem é de fora. É um jeito que só vendo aqui para poder entender. Não tem... Você aí que é do Brasil, nunca saiu do Rio, de São Paulo para vir conhecer Manaus, viram, não tem onça andando na rua, não tem cobra, a gente não está andando de cipó nem no meio da floresta. É uma cidade normal, igual a todas as outras, com toda a infraestrutura, shopping, cinema, tudo. Inclusive Manaus foi a primeira cidade do Brasil a ter luz elétrica, tá? Para quem não sabe disso, mais uma proeza aí do Eduardo Ribeiro. Olha aí, quase deu rolo. Aqui é doido, gente. Aqui é doido, mas é gostoso. Eu tô chegando. Encerro esse vídeo por aqui. Muito obrigado. E não sei se filmo ainda aqui em Manaus. Tô próximo de ir embora. Obrigado por acompanhar. Tchau, tchau.